Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa encontrar acolhida dentro de nossos corações. Eu queria desejar nessa primeira reunião do ano que cada um de nós possa construir com esforço, com coragem, com bom ânimo, com determinação, um feliz ano novo, não só para cada um de nós, mas para todos aqueles que convivem conosco. Nós vamos dar continuidade então ao estudo do livro Roteiro. Estamos na 20ª lição, metade do livro. E o título da lição de hoje é Evangelho e Dinamismo. E é uma lição que vem muito na direção do que a Leia falou no começo. Eu quase falei, olha, já está feita a palestra, não preciso nem fazer mais nada. Muito bom. Começa o Emmanuel dizendo o seguinte: desde os primórdios da organização religiosa no mundo, há quem estime a vida contemplativa absoluta por introdução imprescindível às alegrias celestiais. Cristalizado em semelhante atitude, o crente demanda lugares ermos, como se a solidão fosse sinônimo de santidade. Poderá, contudo, o diamante fulgurar no mostruário da beleza, fugindo ao lapidário que lhe apura o valor? Com o Cristo, não vemos a ideia de repouso improdutivo como preparação do céu. Não foge o Mestre ao contato com a luta comum. A boa nova em seu coração, em seu verbo e em seus braços é essencialmente dinâmica. Não se contenta em ser procurado para mitigar o sofrimento e socorrer a aflição. Vai, ele mesmo, ao encontro das necessidades alheias, sem alardear presunção. Instrui a alma do povo em pleno campo, dando a entender que todo lugar é sagrado para a divina manifestação. Não adota posição especial a fim de receber os doentes e impressioná-los. Na praça pública, limpa os leprosos e restaura a visão dos cegos. À beira do lago, entre pescadores, reergue paralíticos. Em meio da multidão, doutrina entidades da sombra, reequilibrando obsidiados e possessos. Mateus, no capítulo 9, versículo 35, informa que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nos templos que encontrava, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades que assediavam o povo. Em ocasião alguma, o encontramos fora de ação. Quando se dirige ao monte ou ao deserto, a fim de orar, não é a fuga que pretende, sim a renovação das energias para poder consagrar-se mais intensamente à atividade. Certamente, para exaltar os méritos do reino de Deus, não se revela pregoeiro barato da rua, mas afirma-se involuntariamente, invariavelmente pronto a servir. Atencioso, presta assistência à sogra de Pedro e visita afetuosamente a casa de Levi, o publicano, que lhe oferece um banquete. Não impõe condições para o desempenho da missão de bondade que o retém ao lado das criaturas. Não usa roupagens especiais para entender-se com Maria de Magdala, nem se enclausura em preconceitos de religião ou de raça
para deixar de atender aos doentes infelizes. Seja onde for, sem subestimar os valores do céu, ajuda, esclarece, ampara e salva. Com o Evangelho institui-se entre os homens o culto da verdadeira fraternidade. O poder divino não permanece encerrado na simbologia dos templos de pedra. Liberta-se, volta-se para a esfera pública, marcha ao encontro da necessidade da ignorância, da dor e da miséria. Abraça os desventurados e levanta os caídos, não mais a tirania de Baal, nem o favoritismo de Júpiter, mas Deus, o Pai, que através de Jesus Cristo inicia na terra serviço da fé renovadora e dinâmica, que sendo êxtase e confiança, é também compreensão e caridade para a ascensão do espiritismo humano à luz universal. Então vocês vejam que é bem a lição de fazer a mudança de comportamento aonde a gente estiver, como você sugeriu que a gente assuma esse compromisso nesse ano. É um ano bonito, né? 2020, redondinho. Se a gente terminar esse ano redondinho com a gente, vai ser ótimo. Então, a gente vê nessa lição que Emmanuel salienta exatamente a atitude de dinamismo do Evangelho, do trabalho de Jesus. Às vezes a gente fica achando, né, que como eu vou fazer isso? Eu não sou Jesus, a gente não é mesmo. E está longe ainda alguns bilhões de anos de distância da posição espiritual que Jesus já conquistou. Mas ele não veio para se exibir, ele veio para mostrar que a gente pode fazer isso, que ele, se ele conseguiu, sendo filho de Deus, como nós também conseguimos. Se ele foi capaz de vencer todas as agruras da vida terrena, fiel aos ensinamentos e o trabalho da realidade espiritual, nós também podemos. Então não há como a gente justificar o alheamento à sociedade, o alheamento aonde a gente está colocado. Todos nós queremos um mundo melhor. Mas há uma diferença entre querer e construir. Querer é fácil, desde que os outros façam. Eu gostaria de ter uma casa maravilhosa. Quem vai construir essa casa? Se cada um fosse capaz de construir a sua própria casa, eu garanto que não seria tão maravilhoso como tem sido, a rigor. A sociedade se organiza de uma maneira muito interessante. É por isso que a gente precisa estar sempre junto com os outros. Porque nós somos espíritos em evolução, andando, caminhando, adquirindo, construindo. E cada um de nós tem o seu próprio caminho. Então, cada um constrói em si mesmo as suas próprias aquisições. E aquilo que eu ainda não adquiri, eu posso contar com alguém que já adquiriu. Se eu tivesse sozinho, não faria isso. Então, é importante que a gente entenda que a gente evolui como uma família universal. Aqui na Terra, nós somos pouco mais de 20 bilhões de espíritos habitando esse planeta, nos dois planos da vida. Uma parte encarnada, outra parte desencarnada, com um processo ciclo de troca de lugar. Daqui 100 anos, tem algum nenenzinho aí? Todos nós já estaremos no mundo espiritual. Todos, sem exceção.
E quem estará no nosso lugar? Outros espíritos, que são os nenenzinhos que estão nascendo agora. De que lado nós somos? De cá ou de lá? Dos dois? Qual a vida mais importante? Essa daqui ou a do outro lado? A do outro lado. Porque ela é permanente, essa é transitória. Porque enquanto ligados a uma matéria grosseira como nós estamos, essa matéria é transitória, ela não é durável. Qualquer carro que você compra tem um tempo de vida, vai virar ferro velho. Todo corpo que nós adquirimos na vida terrena tem um tempo de vida. E ele vai morrer. Isso é inevitável. Tem uma quadrinha bonitinha, né, de um espírito que diz exatamente isso. Quando a gente nasce, a vida é como uma viagem de trem. A gente já tem a passagem de volta. Mesmo que a gente não tenha bolso, ela está no nosso bolso. Porque a gente nasce sem bolso, peladinho. Mas a passagem já está garantida da volta. Mas no mundo espiritual, a vida, à medida que nós formos evoluindo e adquirindo valores, ela vai ficando cada vez mais longa. O intervalo entre uma encarnação e outra aumenta na proporção da nossa evolução. Quanto mais evoluído a gente estiver, menos necessidade a gente tem de aprender na vida material, porque nós já adquirimos a consciência da realidade espiritual e podemos aprender muito no mundo espiritual. Muito mais rapidamente do que na vida física. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz exatamente, o Espírito responde a Kardec, mostrando exatamente isso, porque Kardec pergunta, se vale a pena, já que a vida nossa é transitória, a gente se esforçar para adquirir os conhecimentos da vida terrena, da ciência, das artes, das coisas que a gente tem na vida terrena. E o Espírito responde, claro que sim, porque a estrutura de aprendizado que você adquirir aqui te prepara para você aprender no mundo espiritual, em 1 hora, muito mais do que você aprenderia numa vida terrena. É muito interessante isso. Além disso, esse aprendizado pode se tornar instrumento útil de serviço aos nossos semelhantes. E é óbvio que sim, né? Um engenheiro ajuda muita gente com a engenharia que ele conhece. Um professor ajuda muitos estudantes com o conhecimento que ele adquiriu. Então, esse conhecimento que a gente adquire aqui, ele é fundamental para ajudar a gente a aprender mais rapidamente no mundo espiritual. Vocês podem avaliar isso acompanhando as obras do André Luiz. O André Luiz chegou em nosso lar como um enfermo da alma. Passou 8 anos de sofrimento nas regiões de sombra, sendo acusado de suicida pelos seus pares, espíritos atrasados igualmente, inconscientes igualmente das verdades espirituais. Passa 8 anos e ele fica infeliz em ser chamado de suicida, porque ele lutou pela vida até o final. Porque ele ficou com um câncer gástrico, e ficou hospitalizado, brigando com a doença para sobreviver. Mas depois ele entendeu lá que o câncer que ele adquiriu foi pelos excessos que ele cometeu na vida e abreviou o tempo de reencarnação dele, por isso ele era chamado de suicida.
Devia ter vivido mais 8 anos. Passou esses 8 anos nas regiões de sofrimento. Sai dali auxiliado no momento em que ele se humilha e pede socorro a Deus. E a sua mãe, espírito mais adiantado do que ele, que orava e fazia todo o esforço para tentar ajudá-lo, mas ele era inatingível, porque ele estava fechado em si mesmo no seu sofrimento, não pôde fazer nada por ele, senão orar por ele. Quando ele muda de postura interior, então o ministro Clarencio, que trabalha no nosso lar, um dos 12 ministros do Ministério do Auxílio, vem e tira ele das regiões de sombra e leva ele para nosso lar, onde ele começa então a sua recuperação espiritual. E a partir daí, ele corajosamente, e é isso que é importante salientar, compreende a situação e faz então a partir daí o esforço de mudança que a Léa propôs para a gente fazer esse ano. E faz essa mudança no mundo espiritual. De médico importante, que ele era na Terra, no Rio de Janeiro, chegou a ser professor de universidade, ele vai ser um simples auxiliar de enfermagem na Câmara do Auxílio, cuidando dos doentes espirituais que ali chegam, com todas as mazelas da vida mental que levavam, limpando, acudindo, ajudando, fazendo trabalho que jamais um médico aqui da cidade nossa aceita fazer numa emergência. Não, chama o enfermeiro, eu não faço isso, eu sou médico. Não é? Os professores da universidade são assim também, não limpam o laboratório, não, a faxineira que limpa. Eu limpo o meu. Não custa nada. Eu limpo na minha casa, não custa nada. Eu não uso um copo na minha casa e bebo água sem lavar ele de novo e pôr no mesmo lugar que eu encontrei. Porque quem quiser tomar água vai pegar um copo limpinho. Meus filhos não fazem isso, não aprendeu isso comigo. Quando meus filhos, fim de ano, está todo mundo em casa, né? De vez em quando eu olho na pia, tem 10 copos. E tem 4 pessoas em casa. Quer dizer, não funciona. Porque a gente ainda não entendeu essa responsabilidade espiritual que a gente tem de fazer. Fazer o que está no nosso alcance. E o André Luiz faz isso. Trabalha firmemente, vai conquistando com isso as posições de aprendizado novo a cada passo. A gente lê o Nosso Lar e depois lê o último livro dele, A Vida Continua, a gente fica impressionado da diferença do André Luiz Nosso Lar e o André Luiz A Vida Continua. Porque é um espírito que cresceu espiritualmente bastante no mundo espiritual. Peguem a data de publicação do Nosso Lar e depois peguem a data de publicação do E a Vida Continua e vejam em quantos anos ele fez isso. A gente pode. O Evangelho é dinâmico, é de trabalho, é de conquista, é de renovação. Por isso a gente não tem que se alhear, mas antigamente a gente fazia isso. O que eram os seminários, os mosteiros? O que são os templos budistas que a gente ainda tem? E outras igrejas que fazem esse tipo de retiro. Tira a pessoa da sociedade para, numa atitude aparentemente de contemplação, ficar em contato com Deus. Essa é a proposta.
Mas se alguém invadir o templo budista, sai de pau em cima dos invasores, porque não aprenderam o perdão, o amor ao próximo, o entendimento. Não é uma crítica, não estou fazendo crítica, a gente conhece isso, isso é divulgado, né, na rede pública de notícias que a gente tem. O que significa que a construção dos valores não são externas, são interiores. É o caminho de cada um de nós. É a conquista da Maria de Magdala, é a conquista de Paulo, né, que era de perseguidor, passa a divulgador, enfrentando toda a perseguição que ele mesmo tinha começado. E morre, dá a sua vida pelo trabalho de difusão das verdades espirituais que Jesus trouxe. E a mesma coisa faz Maria de Magdala. Qual foi o trabalho que ela realizou? A gente não conhece muita história de Maria de Magdala, não é? A gente só lembra dela como se fosse a prostituta do Evangelho. E ela nem era prostituta. Ela era uma cortesã, uma mulher rica. Ela tinha bens, ela não precisava de negociar com o corpo. Mas era uma mulher equivocada com as ânsias do sentimento do amor. Quando ela encontra Jesus, ela compreende o significado do amor. Então ela muda. Em 3 anos de convivência com Jesus, Maria de Magdala é outra mulher. E não foi aceita no colégio apostólico por causa do ranço, né, dos preconceitos que a gente ainda carrega no nosso coração. Por causa de escolhas que cada um faz da sua própria vida. E aí Pedro sugere a ela, depois que Jesus é crucificado, que ela buscasse um trabalho para ela, uma maneira de divulgar aquilo que ela tinha aprendido. E ela sai assim na rua, meio desconsolada, sem saber o que fazer, e encontra uns leprosos que estavam a caminho. E ela então se junta a eles e vai para o vale dos leprosos, cuidar deles e ensinar o que ela aprendeu com Jesus. E passa a vida inteira ali, até que começa a aparecer nela as primeiras manchas da lepra. E ela então, percebendo que ela já estava perto do final, ela tem vontade de encontrar Maria de Nazaré. Então ela sai do Vale dos Leprosos de Jerusalém e caminha em direção aonde morava Maria de Nazaré, junto com o evangelista João, e morre no caminho. Mas Jesus vem recebê-la pessoalmente no mundo espiritual. Então vejam que é um esforço de mudança, de troca. O que é importante? A vida material ou a vida espiritual? Qual é o fundamento dos ensinamentos de Jesus? O que Jesus nos ensina com o seu exemplo? Que o nosso trabalho é o trabalho de conquista dos valores da alma. Quais são os valores da alma? São 2, só 2. A nossa busca é busca de 2 valores: saber e fazer com amor. É amar e aprender. Aprender e amar. Como a gente não sabe amar, a gente usa a definição do meu neto. O meu neto, quando tinha 4 anos de idade, ele falava assim: vovô, eu te amo, papai, eu te amo. E aí eu, dentro do carro, resolvi perguntar para ele: o que é amar, Felipe? Ele parou a cabecinha dele um pouquinho. Amar é cuidar. Pronto.
Nós não sabemos amar? Não, mas sabemos cuidar. E cuidando, a gente aprende a amar. Porque a gente não sabe ainda o significado profundo desse sentimento que emociona o indivíduo até as profundezas da alma. Porque o amor é uma coisa transcendente ainda para nós. A gente não sabe o que é amar. Muitos de nós prometem ali no casamento que vai amar e respeitar o companheiro ou a companheira para o resto da vida. Não é? Porque ama. Te amo com todas as forças da minha alma. E não aguento o primeiro ano. Eu acho que eu estava equivocado, né? Não te amo mais. A pessoa que fala não te amo mais, nunca amou. Porque o amor é uma conquista da alma. Se a pessoa tem amor no coração, jamais perde. Porque é um valor intrínseco conquistado. É que a gente não ama, a gente gosta. E gosta especialmente das coisas que o outro faz para a gente. Adoro fulano, ele é ótimo, maravilhoso, está sempre pronto para ajudar, para não sei o quê, mas um dia se ele ficar com raiva e te xingar, você detesta ele para o resto da vida. Porque a gente é assim, não sabe amar, mas a gente sabe cuidar, a gente sabe servir, a gente sabe fazer isso que Jesus nos ensina, de ir auxiliar a pessoa que está precisando. Ajudar aquele que está necessitado. Ter paciência com aquele parente difícil. E a família é a melhor escola para isso. Porque uma pessoa transeunte se ajuda e passa, depois nem vê ele mais. Mas lá em casa, todo dia a gente encontra aquele filho ranzinza, aquela mulher chata, aquela sogra antipática, e a gente tem que aguentar primeiro ano, segundo ano, 10 anos, 20 anos, quando for preciso. Então, quem é que tem que mudar? A pessoa que é ranzinza, ela podia mudar se ela compreendesse, mas se ela compreendesse, ela não era ranzinza. Então, quem tem que compreender é quem está percebendo que ela é ranzinza. Se eu estou vendo nela que ela é ranzinza, eu não devo ser, porque eu já enxergo isso. Então eu faço o contrário e sirvo, e ajudo, e cuido. Olha, visitem abrigo de velhos. São todos abandonados pela família. Todos. Não há uma pessoa no abrigo de velhos que está ali porque não tem ninguém. Ele tem alguém que largou ele ali. E alguém que recebeu dele, daquela pessoa, daquele idoso, todos os cuidados da infância. E às vezes a gente diz, né, tem um ditado que diz, olha, um pai, uma mãe é para 10 filhos, 10 filhos, um filho não é, não é? Não, 10 filhos não é para um pai, para uma mãe. Na verdade é porque a gente vai assumindo as responsabilidades particulares da gente, e os pais vão deixando de ser importante. Não há maneira de dividir a vida com os mais idosos. Então, os abrigos de velho, as casas de auxílio a pessoas idosas, isso está crescendo aqui no Brasil, é um bom negócio. Tem casas estruturadas com toda a infraestrutura, mas você tem que ter um dinheiro bom para pagar aquilo. Tem médico, psiquiatra, psicólogo, que faz exercício, né? Que faz terapia de grupo, que faz terapia de diversão. Mas paga caro, mas a família prefere pagar caro do que cuidar. Porque as pessoas idosas querem ficar com as pessoas que elas amam. E esse cuidar, a gente pode fazer, qualquer um de nós. É um esforço de fazer um pouquinho de
negociação com o próprio tempo e deixar tempo para isso. Essa é uma experiência que eu estou vivendo na minha casa. Eu tenho 7 filhos. Eu tenho que pagar uma pessoa especial fora para ficar com a minha esposa para poder vir aqui, porque não acho um filho para ficar. Eles não têm tempo, não podem, porque têm as suas atividades. Não é uma crítica, é uma observação, porque cada um faz o que bem quiser, cada um é responsável por si mesmo. Mas isso entra no contexto da lição de que o trabalho nosso na vida terrena é buscar os valores espirituais, aprender e servir, saber, conhecer e colocar em ação, em benefício das pessoas que estão à nossa volta. O que adianta você dar um prêmio Nobel para uma pessoa genial que fica isolada lá trabalhando no laboratório dele, não serve para ninguém, não ensina o que sabe, é arrogante, cheio de impropriedades de comunicação com os semelhantes, porque a gente vê isso nas academias, nas universidades. Não é um ambiente fraterno, de cultura, é um ambiente de arrogância. Nós ainda não compreendemos o significado da vida. Há uma lição interessante trazida por Humberto de Campos, numa dos livros dele, que eu não vou lembrar qual, chamado Cabeça Grande. Era um advogado, uma pessoa que se formou em advocacia, e era estudioso, conhecia bem as leis, e manobrava bem a palavra, e usava de bons argumentos, tinha bons raciocínios. Acabou se tornando um advogado famoso, defendendo pessoas que podiam pagar, porque quanto mais ele ficava famoso, mais caro era o serviço, né, dele. E ele então ficou conhecido no meio do direito, da justiça, como grande cabeça. Porque ele, quando alguém o contratava para defender, podia ser o criminoso que fosse. Se tivesse dinheiro para pagar, ele tirava da cadeia. Porque ele sabia manobrar muito bem os recursos das leis humanas, que são sempre cheios de brechas. Uma inteligência hábil é capaz de usar esses recursos para atingir os seus objetivos. Então ele ficou famoso. Mas o grande cabeça desencarnou. E nunca teve na sua vida a capacidade de auxiliar qualquer pessoa que não pudesse pagar. Foi procurado muitas vezes por pessoas mais simples, mais humildes, viúvas, pessoas que não podiam pagar para pedir ajuda dele, porque ele era um bom advogado, mas não tinha dinheiro para pagar, ele não servia. E aí então foi para o mundo espiritual, o grande cabeça. E aí encontrou o resultado da sua arrogância e da sua ambição, importância, vaidade, orgulho, né, de ser o grande cabeça. E acabou solicitando para poder se corrigir, nascer numa favela do Rio de Janeiro, com hidrocefalia, agora era a cabeça grande. Porque não soube utilizar os recursos em favor do próximo. Nós todos temos isso em nossas mãos, porque não há nenhuma pessoa que não possa ser útil. Quando a gente for varrer a nossa casa, não varre com mágoa, com chateação, porque todo dia tem que fazer isso. Varre pensando assim, eu vou deixar minha casa limpinha, para as pessoas que eu amo se sentir bem dela. A casa vai ser varrida do mesmo jeito, mas o resultado é completamente diferente. E todo o trabalho a gente pode fazer assim. Essa é a diferença de colocar o Evangelho em ação no meio onde a gente está inserido, do que simplesmente fazer meditação, fazer
contemplação, fazer retiro espiritual e tudo mais que a gente inventa, achando que está se aproximando de Deus. Deus é, acima de todo, um Pai amoroso e bom. E se a gente quiser ficar perto dele, tem que ficar com amor no coração. E como a gente não sabe amar, vamos aprender cuidando, servindo, porque isso a gente sabe. A gente até acostuma. Olha, eu dormia 10 horas, 11 horas da noite e acordava 7, 8 horas da manhã. E se meu quarto tivesse escurinho, não tivesse compromisso, eu dormia até às 11 horas sem acordar, num sono só. Não faço mais isso, porque a minha esposa precisa de mim. E ela acorda muitas vezes durante a noite. Quando ela podia, ela acordava, ia ao banheiro sozinha e voltava e eu nem via. Nem sabia que ela ia, ela que me contava. Agora eu acordo todas as vezes com ela. Eu acostumei a fazer isso. A gente aprende a fazer. E não faço isso com raiva ou com chateação, porque está me acordando. Faço com prazer, porque ela é a minha companheira que me ajuda a vida inteira. É o suporte moral, emocional, que me sustenta na posição que eu estou. Sou um homem frágil. Os homens são muito mais frágeis do que as mulheres. As mulheres são muito mais fortes emocionalmente do que os homens. Então, uma companheira boa, legal, é o suporte do marido. E ela foi. Se eu não fiz besteira nesse mundo, eu devo a ela. Como é que você não vai fazer isso por amor? Por cuidado? Por prazer? Eu nunca cozinhei na minha casa. Estou virando um ótimo cozinheiro, viu, Léo? Estou aprendendo, a gente aprende, tudo a gente aprende se quiser. Como? Você é um físico, cientista, professor da USP, cozinha? Claro, por que não? Qual o problema? E lava as panelas, lava os pratos, tudo. Não deixo nada sujo, porque eu não gosto de pia suja. Eu gosto da pia limpa, se eu quero fazer um café, eu vou lá e está limpinho tudo. A gente constrói a vida da gente com o esforço pessoal de cada um. E a gente, como é um espírito, já vivido muitas encarnações, todos nós somos, a gente tem habilidades que a gente nem imagina que é capaz de fazer. Tenta, experimenta. A gente se descobre, porque a gente não se conhece. A gente não sabe a capacidade que a gente tem de fazer as coisas. Porque se a gente teve milhares de encarnações, o que a gente ficou fazendo nela? A gente aprendeu de tudo. A gente já foi artesão, né? Já foi preguiçoso, já foi trabalhador, já fez tudo. Porque a vida nos obriga a essas situações todas. Quando a gente era rico lá na época medieval, a gente não trabalhava, porque era uma vergonha uma pessoa rica trabalhar, só trabalhava gente pobre. As pessoas cultivavam o ócio. A gente era ocioso porque era uma virtude. Ocioso, só era ocioso quem era rico. Porque tinha os pobres para trabalhar para eles. Até que foi acabando tudo isso e a gente criou o negócio, que é negar o ócio. Né? E a gente virou até trabalhador, não é? Todos nós trabalhamos em alguma coisa. Somos negociantes, trocamos experiências de trabalho uns com os outros, porque o dinheiro é o veículo para isso. Então, a gente vive no meio das pessoas, a gente tem que entender que os ensinamentos de Jesus não são para ser admirado, não são para ser só conhecido, são para ser colocado em prática no lugar que a gente estiver. Onde Jesus estava? No meio das pessoas. Ele era filho de um artesão, né, de um carpinteiro. Ele aprendeu carpintaria com o pai e trabalhava como carpinteiro. Ele era conhecido como filho do carpinteiro.
quem esse carpinteiro acha que é falando de Deus? O Evangelho tem críticas desse tipo, só ler. Porque ele sempre viveu no meio das pessoas, fazendo e ensinando como a gente deve ser para ser um espírito feliz. Porque o objetivo dos ensinamentos de Jesus não é fazer a gente virar mártir. Mas todo indivíduo que é diferente no meio social vira mártir, não é? Essa briga toda que a comunidade, né, do terceiro sexo está fazendo é porque eles são hostilizados pelos outros dois sexos. Porque se não fosse, ninguém estava fazendo movimento nenhum. Né? Mas a gente, quando a gente é diferente do meio da gente, a gente é hostilizado. Quando eu era jovem espírita, tinha 18, 19, 20 anos, a minha família, que tinha alguma formação espírita, me lembra uma vez, porque eu comecei a me dedicar à doutrina, a aprender, a estudar, a frequentar a mocidade espírita. Nos meus domingos, em vez de eu ir para clube, para qualquer outra coisa, eu ia para o abrigo dos velhos com a turma da mocidade, para fazer um dia feliz para os velhinhos que ali estavam. Aprendi com a juventude espírita isso. Né? Esse trabalho de pensar nos outros. E o meu pai começou a ficar chateado comigo, porque eu não tinha tempo para a família mais. Né? Os meus tempos livres, eu estava estudando, fazendo o meu curso, ou estava com alguma atividade que a doutrina espírita me oferecia. Tinha reunião mediúnica, eu comecei a reunião mediúnica com 20 anos. Ainda bem, porque tem experiências maravilhosas com o mundo espiritual. Então, essas coisas são conquistas que a gente vai fazendo. Um dia meu pai disse, hoje você não vai, era domingo. Eu tinha uma reunião mediúnica que eu ia domingo. 7h da noite a gente começava a reunião. Das 7 às 9 a gente tinha um grupo de estudo e prática mediúnica. E depois das 9h, 9h30, eu ia para o clube dançar. Porque isso faz parte da vida também. Dançar é ótimo. Desrespeitar o parceiro enquanto você dança é outra coisa. Isso não tem nada a ver com a dança. Né? É outra história. Então eu ia dançar. Eu sempre fui um jovem alegre. Aí meu pai disse, hoje você não vai. Eu tinha quase 22 anos. E eu não briguei com meu pai. Falei, não posso ir não, pai. Não. Você vai ficar aí. Tá bom. Então, boa noite para vocês. Deitei, dormi, saí do corpo e fui para a reunião. Que ele pode prender o meu corpo, mas não pode prender meu espírito. A minha realidade espiritual é livre. E eu fui para a reunião mesmo, tenho certeza disso. Meus companheiros de reunião me sentiram lá. Porque a gente tem que mandar na gente para fazer o que é certo. Jesus não disse isso? Que no final iam ficar 2 contra 3, 3 contra 2, o pai contra o filho contra o pai. Né? Ele simbolicamente disse que o entendimento espiritual não é uma coisa de convivência fácil. Eu conheço pessoas, uma moça que eu conheci no Nordeste, que o pai dela deu uma surra nela com o Evangelho, segundo o Espiritismo. Rebentou o Evangelho nela, batendo nela com o Evangelho. Faz parte da vida, claro. O que é família? Família é reunião de espíritos afins e comprometidos. A gente, quando pega um nenenzinho daquele tão bonitinho no nosso colo, que criancinha linda, não sabe o inimigo que está balançando ali. Né? Ou não sabe o prejudicado que a gente está balançando ali. Porque às vezes a gente prejudicou severamente, agora tem que devolver. Porque imagina, se você mata uma pessoa, como é que você vai se redimir? O que é matar uma pessoa? É tirar dela a oportunidade da reencarnação. Vai ter que devolver, não vai?
vai ter que receber esse espírito como filho. Porque o jeito de devolver é dar um corpo para ele. E ser pai e mãe dele. Deus sabe o que faz. É esse conhecimento espiritual que nos ajuda a sermos diferentes. Porque a gente começa a compreender o significado real da vida terrena. Que não é fazer uma conta bancária abastecida, ter o carro novo, a casa que a gente mora, porque a gente não pode garantir que tem isso sequer um minuto. Né? Eu tenho amigos que acabaram de defender o doutorado e morreram. Nossa, mas fez um esforço tão grande, agora que ele virou doutor, morre no dia seguinte? Morre no dia seguinte. Porque não é a vida material que é importante. O importante da vida material são as conquistas que a gente faz nela. Conquistas definitivas da alma. Não pense que esse indivíduo que fez o doutorado desencarnou, ficou no prejuízo, porque não ficou. Ele sai da vida muito mais preparado para seguir mais rapidamente no mundo espiritual. Não há perda, senão quando a gente faz o errado. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente faz perda. Porque a gente perde tempo em consertar aquilo. Vai ter que consertar. A cada um é dado segundo as suas obras, é ensinamento de Jesus. Então, se a gente faz uma coisa equivocada, a gente vai ter que consertar. Não vai ficar por isso mesmo. Pagarás até o último ceitil. Sabe o que é ceitil, lá na linguagem do Evangelho? Alguém tem uma moedinha de 1 centavo aí no bolso? É esse. Até esse valorzinho tem que pagar. A gente tem que limpar a consciência da gente de tudo equivocado que a gente faz. Porque senão a gente não fica em paz consigo próprio. Não é Deus que cobra, é a nossa consciência. Se quiserem aprender isso com precisão, leiam Memórias de um Suicida. Eu aprendi isso lá. O compromisso da consciência pesada. No mundo espiritual, tudo isso é muito mais agudo, porque aqui a gente esconde uns dos outros. Eu estou vendo a Léa ali, eu não sei o que ela faz, se ela faz coisa boa ou coisa ruim. Eu imagino que faz coisa boa pelo trabalho que ela se esforça em fazer. Mas a gente não conhece ninguém. E a gente fica decepcionado com as pessoas por causa disso, porque às vezes a gente acha que conhece uma pessoa que conviveu com a gente 5, 6 anos, de repente você pega ela fazendo coisas que você nem imaginava que ela seria capaz de fazer. Estou decepcionado. Não está decepcionado, você está tendo a oportunidade de conhecer, porque você não conhecia, achava que conhecia. Não é assim? Mas no mundo espiritual não tem jeito. A gente tem um corpo chamado perispírito, que é o nosso revelador. É o nosso revelador. Não é igual ao nosso corpo. O nosso corpo não nos revela. Nosso corpo físico nos esconde. Às vezes a pessoa está passando a mão nas costas do outro. Feliz ano novo para você. Tomara que dê tudo errado. O pensamento é outro. Mas a gente fingidamente, né? O espírito não consegue fazer isso, porque o que ele pensa, ele mostra. O corpo espiritual é moldado pelo pensamento e o sentimento do espírito. Então, se você fez cara feia espiritual para ele, a cara feia é do corpo perispiritual. Você vai olhar e vai ver. Tem lições espirituais mostrando isso para a gente. Uma moça linda entrou por ali, mas o André Luiz está percebendo a alma dela, mas que alma horrorosa, porque ela está negra de pensamentos horrendos, uma sombra que ela projeta dela mesma, não projeta luz. E o espírito, quando pensa coisa boa e
faz coisa boa, ele projeta luz. Então todo mundo identifica. Leiam Obreiros da Vida Eterna. É um livro maravilhoso que mostra isso para a gente. Tem uma casa espiritual, que os espíritos constroem casa com a força do pensamento, usando o fluido cósmico universal. Uma casa transitória, locada numa região de sofrimento e sombra de espíritos comprometidos. E um grupo de espíritos trabalhadores no bem usam essa casa, construíram essa casa, chama de casa transitória, para ajudar aqueles espíritos que já podem ser ajudados. Tipo André Luiz, depois de 8 anos de sofrimento. E aí, o ambiente já estava tão contaminado e tão pestilencial, que era preciso uma purificação do ambiente. Os espíritos organizam, os espíritos mais superiores ainda do que aqueles que trabalhavam na casa, organizam uma limpeza do ambiente, com descargas. Eles dizem a palavra elétrica, mas não é a mesma coisa das nossas descargas elétricas, mas com as descargas energéticas necessárias para limpar um pouco o ambiente, para ficar sustentável. É como limpar um pântano, né? É como uma chuva torrencial, com muito raio, né? Porque o raio produz ozônio, e o ozônio é bactericida, mata todas as bactérias do ar. A gente morre de medo do ar, mas ele é extremamente benéfico. E a chuva maravilhosa que cai, limpa as nossas cidades, limpa os nossos telhados, limpa todo lugar que a gente está vivendo. Se não tivesse chuva, a gente ficava num ambiente pestilencial, doentio. Tem inundação? Azar, porque os homens é que constroem na beira dos rios. Os rios estavam ali antes dos homens, das casas deles. Para que construir na beirada? A imprudência é nossa. Tem nada a ver com a natureza. São Carlos tem inundação todo ano. Não, quem escolheu morar na grota foram os são carlenses. Tá certo? Ali era uma grota, tem um rio que passa ali, a cidade é assim, toda a água acumula ali. E a gente não deixa quintal, porque com preguiça a gente cimenta, né? A planta. Eu comprei uma casa que tinha uma jabuticabeira. O meu vizinho, a primeira coisa que falou assim, vou pedir um favor para você. Corta a sua jabuticabeira que ela joga muita folha no meu quintal. O quintal dele é todo cimentado. Aí eu respondi para ele assim, olha, eu comprei a jabuticabeira, a casa veio por acompanhamento. Então eu, no máximo, posso dizer para o senhor que toda vez que der jabuticaba, eu te dou um pouco. Porque as pessoas são assim, não querem trabalho. As cidades, todos os quintais estão cimentados. Eu tenho jardim na minha casa. E a parte que está arrumadinha, eu pus bloquete. Porque bloquete um encosta no outro, a água infiltra. Então a água vai para dentro da terra. Não corre por cima. Mas a cidade está impermeabilizada. Choveu, ainda bem que chove, porque lava as ruas. Tira toda a sujeira. E entope geralmente porque a gente jogou muito lixo na rua. Não é assim? Então, isso tudo é atitude de evangelho na vida. A gente pensa que não é, mas é assim. Então, esse ambiente da casa transitória precisava dessa limpeza. E, obviamente, que espírito atrasado morre de medo de tempestade. Sem crítica. Não é? Se esconde debaixo da cama quando está dando muito raio. Eu vou lá filmar, adoro ver raio. É lindo. A formação dos raios no ar é fantástico. Se caiu em mim é porque é hora de eu ir embora. Qual é o problema? Só vai matar meu corpo. E aí, os espíritos todos, que eram rebeldes, violentos, agressivos, morrem de medo disso
e procuram a casa transitória para entrar dentro, para se abrigar, porque sabia que ali as pessoas estavam abrigando as pessoas. Aí o André Luiz, que estava ali de passagem, aprendendo lições, perguntou, mas como é que a gente vai saber quem pode entrar e quem não pode entrar? Aí a benfeitora, que era diretora da casa transitória, disse para ele, não se preocupe, eles se identificam por si mesmos. Aqueles que estão realmente arrependidos e querem um começo de uma vida nova, emitem uma luz da sua própria mente, por causa do pensamento que está tendo e do sentimento que está alimentando. Então, esses é a senha para deixar entrar. Os outros, por mais que gritem por piedade, por socorro, não podem entrar porque vão perturbar aqui dentro. Então, a gente é reconhecido no mundo espiritual pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente. Não há como esconder uns dos outros. Então, olha, se a gente vai ter que enfrentar essa realidade depois que desencarnar, é melhor a gente já ser assim antes. Porque não tem surpresa. Então, não minta sobre você, seja verdadeiro com você mesmo. Não queira parecer o que você não é. Te autoanalise para te conhecer. Quando fizer esse projeto proposto pela LED, nesse 2020 a gente ser um pouco melhor, quando a gente não conseguir, não se agrida por isso. Não se sinta culpado, porque o sentimento de culpa não é construtivo. Faça uma autoanálise e se reconheça, puxa, eu ainda não consigo fazer isso, vou fazer mais força para conseguir. Porque é assim que o atleta se comporta. Não é? Quando ele está treinando, quando ele cai, ele não fica aborrecido por isso, ele se recompõe logo e começa a treinar para não cair mais. É assim que a gente tem que ser atletas do espírito. Se a gente fizer isso, a gente está conquistando de forma definitiva esses ensinamentos que Jesus nos deixou. Essa é a mensagem do Evangelho e essa é a mensagem da doutrina espírita. Ela nos esclarece da realidade espiritual para que a gente, quanto mais cedo esclarecido, mais rápido a gente consiga construir isso dentro da gente. Então não adianta bater no ombrinho da pessoa, feliz ano novo para você. Você quer um feliz ano novo? Mude, seja melhor, trabalhe por isso, conquiste. Felicidade não se compra em mercado e não cai do céu. Cada um conquista a sua. E é bom a gente ser feliz para compartilhar a felicidade da gente com os outros. Feliz ano novo para vocês todos. Muito obrigado.